todos. Que a paz de Jesus nos abençoe. É uma alegria fazer a palestra da noite com o tema O Homem de Bem. Pensar no tema que é proposto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 de Perfeitos. Então, Kardec, no primeiro livro do capítulo, deixa claro que o ser de perfeitos, conforme Jesus nos ensinou, tem o objetivo de traçar uma direção para todos nós, todos os seres humanos. Então, quando pensamos no título de um homem de bem, seria pensar primeiro num ser humano de bem, um homem, uma mulher, a criança, o idoso, todos nós. Esse tipo de ensinamento que Jesus colocou para todos nós como uma direção, uma meta a ser alcançada, não em uma existência, em uma vida, mas ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa evolução, é para onde nós devemos mirar a nossa caminhada, dia após dia. Toda a felicidade do ser humano é contida e resumida na lei de justiça, amor e caridade. Ela traz um resumo, um fechamento de todas as leis de Deus. Seria pensar nessa lei como um equilíbrio, uma harmonia, algo que não sobra e não falta, de acordo com a inteligência que Deus planejou a nossa existência, a nossa vida, o nosso caminho evolutivo. Nós não podemos esperar de uma criança o procedimento de um adulto. Não podemos esperar que essa criança vá corresponder às adversidades da vida, assim como alguém que já passou por muitas adversidades, que já tem experiências. Então, o objetivo do homem de bem é acumular conhecimentos, acumular histórias dentro de si ao longo das existências que vão compor o seu meio de proceder, a maneira de entender a vida, de se comportar diante dos seus irmãos, das pessoas que estão próximas a ele. Então, é muito importante ter ideia de ser um ser humano de bem, não como algo imediatista, algo que você vai fazer agora, mas como algo que vai ser construído. E toda a construção depende de uma base sólida, de uma estrutura de confiança. A estrutura de confiança que nós temos é o ensinamento que Cristo deixou para todos nós. Por isso é chamado o caminho, a verdade e a vida. A direção que nós temos a seguir é só mirar, é só ouvir o que Ele está dizendo, é só ouvir o que Ele tem a nos ensinar, que fica uma bússola para o nosso caminho, para o nosso dia a dia, né? Parando para pensar, nós estamos curando aspectos da antiguidade do nosso espírito à medida que evoluímos e progredimos, ainda bem distantes de uma perfeição. Mas a cada dia nós temos novas oportunidades de trabalhar aquilo que tem de inferior, de materialista, de egoísmo, de orgulho dentro de cada um de nós. Isso tem dentro do nosso espírito como uma maneira de evoluir, uma maneira de crescer, uma maneira de desenvolver o nosso espírito, visando melhorar. Não é fácil, não é um caminho simples de ser seguido, mas é possível. O Cristo nos deixou essa informação, essa ideia, como algo que deve ser trabalhado a cada instante, dia após dia. Então, as nossas imperfeições não residem nas leis naturais do Cristo, residem dentro de nós, são o nosso processo de evolução, são a maneira que nós temos para aprender algo com sinceridade, errando. Por que temos imperfeições? Por que nós caímos ao longo do nosso caminho? Nós falhamos. É a única maneira de aprender, de assimilar o ensinamento, através do erro.
através de tropeços. O mais importante no nosso caminho é não se entregar a essa queda e imaginar que esse é o fim do caminho. Então eu vou ficar caído aqui, a vida vai passar e está tudo bem. Não. Você se levanta. Se você não consegue se levantar sozinho, você pede ajuda para alguém. Nunca vai faltar ajuda. A Casa Espírita nos ensina que através do contato de um com o outro, encarnado ou desencarnado, nós vamos aprendendo, vamos recebendo essa ajuda que é tão importante para ir corrigindo a nossa imperfeição de pouco em pouco, mas sempre caminhando à frente. A prática da lei de Deus no dia a dia prova a elevação do espírito pela fé na vida futura, a vida espiritual. Ainda que nossa realidade hoje apresente tantas dores, dificuldades, limitações, é visando algo melhor no futuro que deve ser o nosso trabalho. É visando entender que a cada dificuldade que se apresenta na nossa vida, ali tem uma lição importante a ser seguida, a ser aprendida. Ali você consegue tirar, depois de passar pela dor, pelo sofrimento, algo que vai ser eterno para você. Uma lição que é assimilada profundamente no nosso coração, no nosso espírito, não é esquecida. E ela é carregada ao longo das nossas existências. Então, temos imperfeições, temos dificuldade, mas temos a certeza de que essa dificuldade é passageira e de que a vida futura nos reserva algo muito melhor. A dificuldade de hoje não vai ser encontrada na vida futura amanhã se ela for trabalhada e compreendida de maneira bastante interna dentro de cada um de nós. Quando se diz que a gente deve conhecer a si mesmo, deve-se ter em perspectiva que a gente não deve olhar tanto o que acontece com o outro, o que acontece na vida do outro. Olha lá, está sofrendo, está passando por isso. O meu ponto de vista é esse. E o que acontece comigo mesmo? E o que acontece com a minha vida? Eu tenho noção do quanto de dor e sofrimento aquele irmão está passando? Só a partir do momento que eu passo pela mesma dificuldade. Só a partir do momento que ele olha para mim como alguém que passou ou está passando pela mesma dificuldade que ele passou no passado. Aí eu entendo a dor dele. Antes disso, é um ponto de vista. Ele está aprendendo, eu estou aprendendo também, um com o outro, mas caminhando. Os espíritos aprendem entre si, observando as dificuldades de cada um de nós. Mas temos que olhar primeiro para a nossa dificuldade, olhar o sofrimento do nosso irmão, pensando, se fosse eu, se fosse o meu sofrimento, como eu iria me comportar? Qual seria a minha postura? E o que eu faria para sair dessa situação? Nosso irmão precisa de ajuda, eu também preciso, cada um de nós. Isso vai construir dentro de nós uma nova maneira de enxergar a vida, visando melhorar, visando evoluir aos poucos. Aí nós começamos a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Quem não gostaria de receber ajuda quando se sente sozinho, quando se sente abandonado, quando parece que tudo está cada vez mais difícil, mais complicado, tento resolver por aqui, não consigo, por ali também não. Quem não gostaria de ter alguém para conversar, de ter alguém para ouvir a sua dificuldade naquele momento? E por que a gente às vezes nega isso para aquele nosso irmão que está passando pelo momento de dificuldade? Ah não, eu não tenho tempo, agora eu não posso fazer isso. Porém, hoje ele sofre, amanhã eu posso ser eu.
Então, analisar a dificuldade do outro como sendo minha, humaniza o processo, simplifica a nossa maneira de agir dentro de um contexto de puxar para mim aquela dificuldade e tratar o outro com respeito, com amor, que eu gostaria de ser tratado, e não com o desprezo, a ignorância. Olha, não tenho tempo para isso agora. Dentro de nós tem muito a ser oferecido pelo outro, ainda que a gente não julgue que tem condições de ajudar naquela situação, mas tem. Dentro de nós existe sempre uma palavra amiga, um pouquinho de atenção que você pode dar, a doação dos seus ouvidos para aquele que precisa ser ouvido. A gente deve colocar à disposição do outro aquilo que um dia nós mesmos vamos ter necessidade. E fazer o bem pelo bem, pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, ser bom para com todos, sem distinções, pois todos são nossos irmãos. Então, só vou ser bom para a pessoa que pensa como eu, para aquele que torce para o mesmo time de futebol, para aquele que vai na mesma igreja. Não foi bem isso que Cristo ensinou para nós. Ser bom para com todos, independente do ponto de vista, das opções, independente. O Cristo não fazia distinção, só vou ajudar aqueles que são da minha tribo, só vou ajudar aqueles que me seguem, aqueles que me acompanham. O ensinamento deles é para todos, tanto que dura até hoje. Até hoje, o ensinamento do Cristo é vivo, que esse era o objetivo dele. A formação de um ser humano melhor, de um espírito que caminha de encarnação em encarnação cada vez melhor, sem distinção, sem nenhum tipo de separação. É pensar que cada um de nós tem em nossa vida momentos em que nós devemos responder por pessoas que socialmente podem ser colocadas como estão numa classe social inferior à minha, estão subordinados a mim. Eu estou empregando essa pessoa, eu estou, vou falar assim, eu sou um empregador dessa pessoa, então ela me deve respeito, ela me deve. Não. Se pararmos no pensamento, do ponto de vista do homem de bem, os nossos subordinados, aquele que as convenções sociais colocaram abaixo de você, são seus irmãos. Trabalham como parte de uma engrenagem coletiva que vai movimentar um todo. Sem eles, sem os empregados, os patrões teriam uma certa dificuldade. Não é possível fazer tudo sozinho. Por isso, tratar a todos com respeito, com dignidade, é necessário, porque as pessoas sozinhas não chegam muito longe. Precisam umas das outras, precisam de companheirismo, de irmandade, de fraternidade. É importante a gente ter as pessoas por perto como parceiros, colaboradores, irmãos, não irmãos consanguíneos, mas irmãos em espíritos, como filhos de um mesmo Pai, todos nós. É compreender as fraquezas dos outros como as nossas próprias fraquezas e pensar naquilo que o Cristo ensinou de quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Hoje aquela pessoa que eu estou olhando está errando, eu julgo que é errado, e que tipo? Se fosse eu que estivesse errando, como eu gostaria de ser julgado? Como eu gostaria de ser tratado quando sou pego num momento em que eu falho, que eu erro? Não somos juízes. Não somos juízes. Como filhos, devemos entender todos nós
passa por um processo de correção, é para o bem dele. Não é motivo de crítica, não é motivo de escárnio. É motivo de respeito. Ele está passando por um processo, às vezes, em virtude das escolhas dele. Faz uma prece por ele. Faz um pensamento bom por esse irmão. É o que dá para fazer no momento. Mas não incrimine, não julgue de maneira a colocar ele como alguém inferior. Não é bem isso que a gente deve pensar. E jamais agir por vingança, mas se perdoar a tudo, como Cristo ensinou. Respeitar os direitos dos outros e o livre-arbítrio que pertence a esses outros. Estudar as imperfeições em busca de se conhecer. É importante. Cada um de nós tem esse trabalho a fazer ao longo da nossa vida. Se conhecer. A gente se interessa muito quando alguém vem falar algo para a gente da vida do outro. Mas a gente não gosta quando isso é voltado para nós. Alguém está falando da nossa vida. Então isso diz muito, não sobre o outro, diz muito sobre nós mesmos. Sobre a nossa maneira de enxergar a dificuldade dos nossos irmãos. Então conhecer na imperfeição do outro o que pode ter ali da minha imperfeição, da minha dificuldade. O outro erra por ser um ser humano. Eu erro por também ser um ser humano. Só em momentos diferentes da vida, em momentos diferentes da caminhada evolutiva de cada um de nós. Isso nos força a trabalhar um exame de consciência. Examinar a nossa consciência a cada dia, reconhecendo as nossas próprias fraquezas. Pedir a Deus e a espiritualidade para nos conscientizar do que realmente é o bem e do que realmente é o mal. Porque muitas vezes o nosso julgamento pode estar equivocado. Muitas vezes julgamos que o que é o bem é porque é benefício nosso. E muitas vezes o nosso benefício pode trazer uma dificuldade, uma dor, um sofrimento para aqueles que estão às vezes dentro da nossa casa. Então eu tenho a sala com a televisão e naquela televisão eu quero assistir o jogo. É a hora do meu jogo. As outras pessoas queriam assistir outra coisa, mas não, nesse momento eu quero ver esse jogo de futebol. Um pouco me importa a vontade dos outros. Será que a gente não está agindo com um pouquinho de excesso? Será? É uma família, só tem uma televisão. Os outros também querem assistir. Será que eu tenho que assistir isso agora? Esse é o único momento da vida que eu vou poder me dar o direito de assistir esse jogo. Não dá para abrir um pouquinho de concessão, dividir um pouquinho a nossa vontade em favor da vontade de todos. E não agir como aquele ditado de que, olha, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não. Um pouquinho para cada um. E a alegria vai ser dividida por todos. Fazer alguém feliz é um motivo de evolução do nosso espírito. É crescer como espírito. Ver a alegria do outro. E isso nas menores como nas maiores coisas. No trânsito mesmo. Tem alguém que está apertando ali você, está te colando no seu carro, deixa passar. Abre espaço para ele. Eu não sei o que está acontecendo dentro do consciente daquele irmão que está no carro de trás. Eu não sei. Não tem como saber. Por que eu vou aumentar o problema daquele irmão? Não quero ter a possibilidade de aumentar o problema dele. Não deixa ele passar.
Abre espaço, maravilhoso. Pronto. Simplesmente você colaborou de uma certa maneira, abrindo mão de um ego, do pensamento de, não, na minha frente não vai passar. E ele seguiu a vida dele. Mas nem me agradeceu por eu ter dado espaço para ele. Não tem problema. Não tem problema. A gente não está pensando em fazer o bem pelo bem. Simples assim. E a nossa consciência fica em paz com isso. Agora a gente não pode pensar também se lá na frente esse colega que estava com muita pressa bateu o carro dele, bem feito, bateu o carro. Não. Se fosse eu com uma pressa que ele estava, com alguém doente dentro do carro, passando mal, eu estava correndo para o hospital, ninguém me dá passagem, imagina o desespero. Ainda bateu o carro, olha o tamanho do problema que foi enviado. Aquele irmão está em processo de aprendizado. Eu observo o aprendizado dele, aplicando o meu ponto de vista e me colocando no lugar dele, o aprendizado passa a ser meu. O aprendizado passa para mim. Por isso não julgar o motivo da aflição do outro, da dor, da dificuldade, da revolta, da ira do outro, com simples ignorância, mas como processo evolutivo de cada um de nós. Dessa maneira, a nossa consciência vai ficar em paz. Vai melhorar muito o nosso sono à noite, né? Quais foram as atitudes durante o dia que nos moveram? Censuramos nos outros o que nós mesmos praticamos? Será que não praticamos algo que não confessaríamos aos outros? São perguntas que incomodam a nós mesmos quando a gente começa a pensar. Se o outro fizesse o que eu fiz, como eu julgaria? É o exame da nossa própria consciência. E trabalhar com esses exames exige uma resposta bastante exata, sim e não. A partir da análise dessas questões, a gente julga, eu estou certo agindo dessa maneira? Sim. Estou certo agindo dessa maneira? Não. Não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. Para esse tipo de questões, as respostas são exatas. Porque as consequências, às vezes, são exatas. E não demora muito. Nossa própria consciência nos julga. Ela é o maior juiz da questão toda. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes, praticamos atos, diante das nossas imperfeições, do que deve ser corrigido, daquilo que nós estamos trabalhando ao longo do nosso processo evolutivo, que não nos deixam dormir à noite. Nosso espírito, nosso corpo, ele foi criado por Deus com o objetivo de amar, de trazer alegria, de viver em paz uns com os outros. Quando você passa por uma contrariedade muito grande, o resultado é físico, é orgânico. Você sente no seu corpo. Quando entra em uma discussão, em um choque de ideias, sua pressão aumenta, o batimento cardíaco aumenta, você não sente bem. É impossível sentir alegria, saúde, estabilidade, harmonia diante de um conflito. Não é só a consciência dentro do seu espírito que te julga e te aponta que aquilo não é bom. O próprio corpo físico aponta que isso não é bom. E Deus, no caso, entre julgar ou não, entre ser um juiz ou não, Deus é quem nos julga, mas nos julga a todos como iguais. Deus não faz distinção entre a religião, o time de futebol, o ponto de vista político. Deus não faz essa distinção. Como um pai generoso e misericordioso,
Deus ensina a todos da mesma maneira. Ou a gente imagina que a dor de alguém que mora no Japão é diferente da dor de alguém que mora aqui em Americana, quando perde um filho, quando perde um ente querido, quando passa por uma dificuldade financeira. A dor dele é diferente, ele chora menos, a depressão dele é diferente da minha. Não, é tudo igual. E o processo de aprendizado, de correção, é o mesmo. Deus não coloca a expiação, a dificuldade, a correção, a reparação do nosso irmão em perspectiva se ele é do ponto de vista A ou B. Ele é filho. Vocês que são pais, você corrige um filho de maneira diferente do outro. Você gosta mais de um e gosta menos do outro. Para Deus é a mesma coisa. Nós é que diferenciamos o crime daquele nosso irmão que praticou algo muito grave. Ah, não, isso não tem perdão. Para Deus tem. Só não é agora. Só não é nessa existência. Ao longo das existências, aquele Espírito vai trabalhar e vai evoluir. Ou seja, não está na nossa mão julgar. Nós julgamos apenas o que a nossa consciência nos aponta como o nosso erro. E devemos ter atenção. Deus age nas circunstâncias da nossa vida, no nosso dia a dia. A cada dia, Deus está vendo a sua vida através dos seus olhos de dentro de você. Então, nós devemos nos observar nos opostos, pois os nossos opostos nos advertem com relação às nossas fraquezas. Muitas vezes você pergunta para um amigo, mas que defeito você acha que eu tenho? Um amigo, às vezes, para não te desagradar, ele não vai te falar. Alguém que se coloca na posição de seu inimigo, ele te mostra a sua fraqueza, ele te analisa, ele presta atenção em você e não tem a reserva de não te falar a verdade, a sinceridade absoluta. Ele faz isso até uma arma, se for o caso. Mas observar naquele que é contrário a mim, que não se comporta como eu gostaria, o que ele aponta para mim de defeito no meu caminho, de dificuldade na minha vida. Ele é sincero comigo. Para algumas pessoas, às vezes, o inimigo pode ser a grande pessoa sincera da existência dele. Você julga que ele é errado, mas ele te julga errado por esse e esse motivo. Ou seja, ele está servindo de ferramenta para a sua correção. Está servindo de apoio para o seu melhoramento. Por isso exige atenção da nossa parte. Cuidar da nossa consciência com atenção. Pensar nas boas atitudes como uma poupança para a nossa vida futura. E como foi falado, se sofremos hoje, sofremos, mas com vistas a uma vida feliz no futuro. Não existem sofrimentos eternos, não existem penas eternas. O Espírito sofre menos à medida que reconhece as suas faltas e trabalha pela sua correção. Isso serve para cada um de nós. Observar em nós a maneira que a gente trabalha aquilo que nos faz mal, aquilo que nos entristece ao final do dia. E procurar onde conseguir fazer calibrações, onde está havendo excessos, onde eu não estou dando atenção para determinados comportamentos que disparam gatilhos e onde as reações são, às vezes, acidentes, né? É para eliminar as nossas dúvidas sobre a vida futura que a espiritualidade se empenha tanto nos educando. Por que nós estamos na casa espírita? Por que nós lemos livros, assistimos a palestras?
para nos educar. Quem deixou o conhecimento espírita para nós? Quem trouxe o conhecimento espírita para nós? A espiritualidade superior. Ela é a nossa garantia, a garantia daqueles que estavam aqui como nós, foram para o plano espiritual e retornam, trazendo as boas novas de que no futuro nós vamos ser felizes. Nós vamos ter a possibilidade da felicidade através do nosso trabalho, da nossa educação, observando nossos sentimentos. Nós erramos ainda sem perceber, por não estarmos atentos aos nossos sentimentos e aos sentimentos dos outros. Os defeitos dos outros devem ser observados em nós mesmos, porque eles podem ser o nosso reflexo, como a gente estava conversando. Enxergarmos como defeitos nos outros aquilo que ainda temos que trabalhar em nós. Aquilo que o outro me chamou a atenção, por quê? Porque eu ainda tenho a imperfeição que eu estou enxergando dele dentro de mim. Se eu não tivesse essa imperfeição do outro dentro de mim, muitas vezes eu nem daria atenção para isso. É simples. Por isso que a gente tem que ter a atenção, a observação do outro em nós mesmos. Né? Assim reconhecemos o mal primeiro em nós e não diretamente nos outros. Porque todos nós estamos aprendendo. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior à altura dos seus próprios olhos, diminuindo assim a distância entre ambos. O pensamento é de que nenhum de nós está acima e nem abaixo de nenhum dos nossos irmãos. Estamos todos caminhando juntos, aprendendo juntos, evoluindo juntos. Ainda que não pareça, ainda que você olhe para o lado, veja o que está acontecendo no mundo, falando, não tem salvação, tem a salvação do mundo, está dentro da caridade, fazendo e praticando a caridade sem ostentação, como as nossas avós e os nossos avós faziam com nós quando era pequeno. Um exemplo. Ninguém estava olhando, a avó disfarçadamente pegava um dinheirinho e passava para você embaixo da mesa. Ninguém viu. Aquilo te dava uma alegria absurda. Te deu um dinheirinho para você comprar um brinquedo novo no final do ano. Olha a maneira delicada, educada e gentil. Ensinaram para nós como praticar a caridade. Dar em silêncio ao necessitado que pede em silêncio, simplesmente ouvindo. O homem de bem deve ter consciência da sua própria função como exemplo para as novas gerações. Nós estamos sendo observados pelos filhos, pelos sobrinhos, pelos netos, pelos colegas de trabalho. E, no processo de regeneração do nosso planeta, devemos ter consciência que nós vamos estar abrindo espaço para novas gerações de espíritos que estão reencarnando na Terra, espíritos melhores que nós, dotados de inteligência e razão precoces. As crianças que estão na evangelização agora são o futuro da casa espírita e o futuro da humanidade como um todo. Elas já nascem com noções de caridade, de amor, de fraternidade dentro delas, inatas. E diariamente trabalhar incessantemente pela modificação das nossas disposições de fazer o bem. Toda qualidade adquirida é uma alegria e uma redução dos nossos sofrimentos. Cada alma tem a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, pelos seus esforços e por sua própria vontade. É isso que Kardec nos ensina. Não fazer o bem, se não fazer o bem, se pode fazer uma prova de imperfeição moral. Pensar sempre nisso. Se a gente não pratica o bem, é prova de imperfeição moral nossa. Tendo consciência de que podia fazer melhor. Devemos caminhar com esforço na direção
dos passos do Cristo, o verdadeiro homem de bem. E como nós dissemos no início, nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, ou seja, sujeitos a melhorias. Que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim Muito obrigado.